Pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre o nível pré-silábico, tá? A gente já viu na aula anterior sobre a fase icônica, sobre as garatujas, né? Que, na verdade, Emília Ferreiro, ela partiu do pressuposto de que a criança passa por diversos níveis na aprendizagem, aí, no processo de aprendizagem de escrita. E são eles: a fase icônica, as garatujas, a fase pré-silábica, a silábica sem valor sonoro, a silábica com valor sonoro, a silábico-alfabética e a alfabética. Na aula anterior, a gente viu sobre a fase icônica, que é quando a criança expressa seus pensamentos por meio de imagens, por meio de desenhos, tá? A criança, ela ainda não sabe que o que se representa são os sons das palavras. E a segunda fase que a gente verificou, então, que são as garatujas também, que é quando a criança percebe que se escreve algo, mas ela ainda não conhece as letras. Lembra dos 3 processos lá que a gente discutiu na aula anterior, que são processos que permeiam aí o processo de aprendizagem, né? São 3 tipos de desenvolvimento, que são o psicogenético, o conhecimento das letras e a consciência fonológica. O conhecimento psicogenético vai dizer sobre a forma que a criança descobre o que as letras representam, ou seja, a forma que a criança vai aos poucos aprendendo que as letras representam os sons da fala. O segundo processo, né, que seria o conhecimento de letras, ou seja, a criança vai tendo familiaridade com as letras. Inicialmente ela começa a ter familiaridade com as letras do seu nome, e aos poucos ela vai então conhecendo as demais letras, as demais sílabas, tá? E a consciência fonológica, que é quando a criança tem consciência do som da palavra. Então, aqui, como eu já falei para vocês, né, sobre a fase tanto icônica quanto as garatujas, até coloquei imagens aí, ó. A primeira imagem, então, é da fase icônica, né, que se você pedir para a criança escrever sol, ela vai desenhar sol, porque ela acha que a gente expressa os nossos pensamentos por meio de imagens, por meio de desenhos. Numa segunda fase aí, né, num segundo desenvolvimento posterior, ela vai começar a falar assim: poxa, se escreve alguma coisa, então deixa eu tentar imitar o que se escreve. Só que ela ainda não sabe o que se escreve, tá? Porque ela não tem a familiaridade aí com as letras ainda. Logo em seguida, eu coloquei para vocês um texto sobre a importância das garatujas, tá? Que é o primeiro contato da criança com lápis e o papel, ainda que pareça um ato mecânico, é a imitação do adulto, que ela vai, então, experimentando traços, esses rabiscos vão se evoluindo. Esse conteúdo, inclusive, que eu coloquei para vocês que tem essas imagens, foi retirado da revista Nova Escola. É um conteúdo bastante interessante, que fala sobre o desenvolvimento das garatujas também na criança, tá? Que Kellogg mapeou 20 tipos de rabiscos de crianças de até 2 anos de idade. E o que Kellogg viu? Que esses rabiscos, eles vão evoluindo, os traços vão evoluindo, vão ganhando contornos, e uma criança que primeiro só começa batendo assim na folha, né, que são os primeiros rabiscos dela, aos poucos esses rabiscos vão virando linhas. Aos poucos, essas linhas vão ganhando contorno. E é isso que, na verdade, vai se evoluindo a escrita, as garatujas da criança, porque a nossa escrita ela não é só reta, né? Então tem contornos também. Beleza. Daí eu coloquei para vocês também. Aqui meu computador aqui tá bem ruim. Pera aí. Tá, daí eu coloquei para vocês, tá? Coloquei a evolução do traçado, coloquei depois também, vamos fazer a leitura dos desenhos infantis. Aqui eu pretendia que a gente fizesse isso, né? Que vocês pegassem uma criança e vocês analisassem
os desenhos dela, mas infelizmente com esse novo formato de trabalho nosso a gente não consegue fazer. No entanto, eu coloquei porque seria minha proposta de trabalho para esse conteúdo também. Mas se alguém tiver criança em casa de aí até 2 aninhos de idade e quiser fazer até 3 aninhos, uma análise das gratujas dela, tá aí o material, tá? Ou até também quem já é professor e quiser fazer essa análise com seus alunos, né, posteriormente, tá aí o material para vocês. Agora nós vamos falar então sobre a fase pré-silábica, que é quando a criança percebe que a escrita realmente é som, tá? É importante eu dizer para vocês que nem todos passam por todas as fases de maneira uniforme. É claro que as crianças vão passar por todas as fases, mas as crianças elas sempre estão em transição de uma fase para outra. E isso requer do professor um olhar bem atento, tá? Então, na fase pré-silábica, pessoal, como eu coloquei para vocês no slide, nesse nível a criança percebe que a escrita é som. É quando a criança percebe que as palavras representam o som e não o objeto. Logo, elas vão se aventurar na escrita realmente, tá? É necessário que o professor, então, trabalhe com atividades que levem a criança a prestar atenção no som da palavra. Jacaré. Tem quantos pedacinhos? Então vamos colocar a tampinha. Vamos fazer com tia Leia. Fecha a mãozinha. Toda vez que a boquinha abre o dedinho. O dedinho sobe isso mesmo. Então vamos. Já. Cá. Lê. Tem quantos pedacinhos? Nesse nível, a criança ela já percebe, então, que a palavra ela é formada por várias letras, né, por vários caracteres ali, no mínimo 3, mas ela ainda não se preocupa com a posição de cada letra, utiliza essas letras aleatoriamente, tá? A gente vai ver um vídeo agora também, que a gente vê que a criança, um método que o professor utiliza para que a criança perceba que as palavras têm sílabas, né, pelo menos as sílabas, é que levantando o dedinho. Então, por exemplo, macaco. Abrir a boca uma vez. Macaco. Tem 3. Então, eu tenho que escrever. Então, eu tenho que, pelo menos, que atribuir 3 letrinhas na palavra. Vamos ver. Né? Esse trabalho é fundamental para auxiliar a criança a passar das fases icônica e garatuja para a escrita com letras. Conforme a gente viu no vídeo, a criança ela consegue perceber, então, que as palavras são divididas em pedacinhos, né? Ela sabe que a gente utiliza letras para escrever e resta agora saber o quê? Quais são as letras necessárias para essa palavra. Basta essa criança relacionar os sons das letras, tá? Nessa etapa, como eu falei para vocês, a criança já sabe que uma palavra é formada por várias letras, no mínimo 3, só que a criança ainda não se preocupa com a posição de cada letra, né? Então, ela representa elas aleatoriamente. Nessa etapa, a criança ela vai, então, quando ela vai escrever, vai ter variações quantitativas de letras, ou seja, vai variar a quantidade de letras para cada palavra. É o que também chama de realismo nominal. Se você pede para que a criança escreva formiga, ela vai colocar poucas letras e letrinhas, tenta escrever as letrinhas bem pequenininhas, porque a formiga é pequena. Agora, se você pede para que a criança escreva, sei lá, elefante, a criança vai fazer letras bem grandes e bastante letras, porque ela acha que as letras são de acordo com o tamanho do animal ou do objeto em questão, tá? Aqui eu coloquei, no slide 17, eu coloquei 2 imagens para vocês, tá? Na imagem de cima, a gente verifica o quê? Que a criança, ela varia as letras, né, os caracteres dentro da palavra, mas não entre as palavras. Ou seja, em uma mesma palavra, ela acaba
coloca lá a canetinha babo, que provavelmente a professora já trabalhou com ela, a família silábica do B ali. Caderno, ba, be, bi. Ou seja, ela variou ali os caracteres dentro das palavras, mas quando ela vai escrever uma palavra que é diferente, por exemplo, canetinha de caderno, ela utiliza as mesmas palavras, né? Ela não está fazendo aí a diferença, né, interfigural. A intrafigural ela está fazendo, que é dentro da palavra. Ela está alterando ali a ordem das palavras, né? Ela modifica os caracteres dentro das palavras. Então, ela faz a diferença intrafigural. Já interfigural, que é de uma palavra para outra, ela já não faz. E na segunda figura ali, a gente já verifica a criança fazendo isso, né? Então, ela varia os caracteres, ou seja, as letras dentro da palavra, e ela também varia as letras entre as palavras, ou seja, ela escreve uma palavra diferente da outra. Esse é o grande salto também do período pré-silábico, porque nessa etapa a criança considera que coisas diferentes se escrevem de maneiras diferentes. É um grande salto para a aprendizagem da língua escrita, tá? E por fim, coloquei algumas atividades para o nível pré-silábico. Algumas sugestões de atividades. O que se tem que trabalhar quando a criança está nesse nível, né? Então, eu tenho que trabalhar muito com os nomes dos alunos, destacando as letras finais, as letras iniciais, tá? Crachá, fichas, trabalhar muito com o alfabeto móvel para que a criança também descubra qual letra está faltando ali no meio do seu nome. Você pode colocar as letras, que eu não estou com o caderno dos meus alunos aqui. Você pode pedir para que a criança recorte, e você escreve o nome da criança e pede para que a criança procure, né? E recorte e coloque as letras aqui no seu nome que está faltando. Tem que trabalhar muito com materiais variados, tá? Como revistas, jornais, cartazes, livros, jogos, rótulos, embalagens, textos, músicas, poesias, parlendas, tá? Posso pedir para que a criança também, se eu for trabalhar com poesia, que a criança, cada grupinho, por exemplo, desenhe uma estrofe de cada poesia. Trabalhar com muitas historinhas, deixar as crianças manipular esses livros de historinhas e também contar essas histórias, mostrar que está escrita, produzir histórias também. Eu posso, por exemplo, elaborar um texto coletivo aqui, depois a gente desenha o que esse texto escrito está querendo dizer, tá? Relato oral de experiências, produção de textos orais. Posso fazer estudo e interpretação de figuras, pedir para que as crianças analisem essas figuras, façam essa leitura formal e interpretativa dessas figuras. Posso pedir para que as crianças recontem histórias que a gente trabalhou na sala de aula. Posso trabalhar com escritas espontâneas. Posso classificar, tá, palavras ou nomes que se parecem. Manipular muito o alfabeto móvel, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a fase pré-silábica. Na aula posterior aí a gente vai falar sobre a fase silábica sem valor sonoro e com valor sonoro, tá bom?